Olá, gente! Boa noite! Muito bem-vindas à nossa 17ª. Isso, live mais uma vez com vocês. Começamos aqui, né? Vamos continuar o nosso assunto de ontem e eu quero falar para vocês que tem sido muito bom. Tenho recebido muitas mensagens de muitas mulheres que estão sendo abençoadas com as nossas lives, com as minhas lives. Eu tô muito feliz. E eu quero dizer para você, o que nós vamos fazer agora? Aviãozinho. Manda para uma mulher que precisa ouvir esta palavra hoje. Nós vamos continuar a falar sobre o que nós falamos sobre ontem. Você ser a mulher antifrágil, mas você está alinhar o seu desejo, o seu sonho com a vontade de Deus. Estar vivendo o propósito de Deus na sua vida. E eu quero que você pegue esse aviãozinho, mande para mulheres, amigas, pessoas que é a última oportunidade, que elas não terão outra, só essa. E elas dependem de uma ajuda sua. Imagina depois você ficar sabendo que você podia ter ajudado uma amiga e não ajudou. Então vamos lá? Aviãozinho. E te convidar para você que não faz parte do nosso canal do Telegram da Mulher Antifrágil. Algumas pessoas estão perguntando, o canal vai continuar? Vai, o canal vai continuar, as lives estão lá. Agora a gente acaba essa semana com as lives, nós vamos vir com outro projeto, estou trabalhando, estudando para ver o que nós vamos fazer daqui para frente. Eu não garanto 21 dias de novo, mas eu garanto, toda semana estarei com vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa live. Ontem nós estávamos falando sobre Mateus 6,33, buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, justiça é igual à vontade original. Então, eu quero voltar aqui, né? É muito importante a gente continuar trabalhando. Deixa eu só pegar aqui no meu iPad. Aqui, vamos lá. E eu falei com vocês ontem sobre o texto. Nós lemos o texto todo de Daniel 3, 5 até o 26, né? E lá fala a história de 3 homens, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, o que aconteceu? Eles não se prostraram ao decreto do rei. Eles permaneceram firmes. E eu quero continuar a falar sobre isso hoje, né? A vida daqueles homens estava alinhada com a vontade de Deus. Então, gente, por que eu falei daquele texto? Vamos rever o texto? Não vou ler, porque senão vou perder muito tempo. Mas é um texto em que mostra o decreto do rei Nabucodonosor. Se você não conhece a Bíblia, esquece aqui, não importa de qual religião você seja. Sabe, mas esse texto que é muito forte, e esse texto que pode falar com você, independente da religião que você é, porque aqui são 3 homens que eles afrontaram a um decreto do rei. O rei Nabucodonosor disse que ele mandou fazer uma estátua de ouro, e essa estátua de ouro todo mundo tinha que se prostrar. Todo mundo tinha que adorar ela. E aqueles homens, o que eles fizeram? Falaram, não, nós não vamos adorar essa estátua de ouro. Nós não vamos nos reverenciar. Nós vamos permanecer firmes. E muitas vezes nós abrimos mão de princípios, isso é muito sério, eu quero falar com você. Abrimos mão de princípios para agradar outras pessoas. Lembra das lives passadas, quando eu falo, uma das síndromes é de agradar o outro, né? A síndrome da comparação e a síndrome de agradar os outros. A mulher frágil, a mulher que não sabe quem ela tem a tendência de ficar agradando as pessoas o tempo todo, porque ela depende de afirmação. Então, o que eu quero falar com vocês aqui nós precisamos saber, em primeiro lugar, quem nós somos em Deus.
Deus tem um plano para você. E Deus tem um chamado para você, como tem para mim. Só que eu preciso, como eu coloquei, às vezes eu tenho sonhos, às vezes eu tenho desejos, às vezes eu tenho vontades, e eu quero por tudo que isso aconteça. Só que às vezes não é vontade de Deus. Às vezes Deus não é que Deus não quer, não é a hora, não está nos planos de Deus. E eu coloquei aqui, né? Alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Até coloquei para Provérbios 16:1. É um provérbio muito importante, muito poderoso. Sabe, gente, por quê? Porque senão você vai viver frustrada. Porque tem horas, momentos que Deus fecha as portas, porque Ele sabe todas as coisas. Ele está no controle de tudo e você precisa entender isso, você precisa confiar. E esses homens aqui, esses 3 homens, eles fizeram isso. Eles confiaram. Eles tinham certeza de que se Deus era com eles, eles não iam se dobrar a outro Deus. E esses homens colocaram a prova. O que eles falaram? Tudo bem. Aí o que Nabucodonosor fez? Mandou eles para a fornalha. E Nabucodonosor ficou tão furioso que mandou esquentar a fornalha. Mandou aquecer a fornalha. Para que eles queimassem rápido, o mais rápido possível. O que aconteceu? Aqueles homens foram e de repente Nabucodonosor olha e fala assim: eu não mandei colocar 4 homens lá, só tem 3 homens lá. E aí eles ficaram doidos. Quem que tá lá? O que é isso? O que tá acontecendo? Por que? Quem é esse 4º homem? Era um anjo. Um anjo que Deus mandou lá para estar com aqueles homens. E ele mandou apagar a fogueira e retirar aqueles homens da fornalha. E quando eles saíram intactos. Eles não foram queimados nem por um fio. Não tinha um fio de cabelo deles queimado. A pele, nada. Aqueles homens foram protegidos por aquele anjo que Deus mandou. Por que isso aconteceu? Porque aqueles homens estavam debaixo da palavra de Deus. Eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Aqueles homens, eles estavam ali naquele reino, não era para adorar o rei. Aqueles homens foram mandados por Deus eles eram amigos de Daniel. E eles falaram: nós temos um Deus, nós estamos aqui para converter esse povo ao nosso Deus. Não é para adorar outros deuses. Sabe, eu vou falar para você conseguir fazer isso, você tem que estar muito forte. Você tem que saber muito quem você é em Deus. E é isso que eu estou dizendo para você. Sabe, a mulher antifrágil, ela entende isso. A mulher antifrágil, ela vive a vontade de Deus plena na vida dela. Ela entende que Deus quer o melhor para ela. Ela entende que algumas vezes Deus vai falar não para ela. Ela entende que nem todas as coisas vão acontecer do jeito que ela quer. Isso é muito importante. Porque, gente, mulher é complicada. Não sei você, mas você gosta de receber não? Você gosta de ouvir não? Isso é um bom teste para você. Então, aqueles homens, eles foram, como é que eu falo a palavra? Eu esqueci. Deus protegeu, né? Eles foram livres daquela morte na fornalha. Por quê? Porque eles eram bonitos? Porque eles eram amigos de Deus? Não. Porque Deus queria que cumprisse a vontade dele. Deus exaltou o nome dele através daqueles 3 homens. Agora, aqueles 3 homens estavam alinhados. Eles falaram assim: bom, eu só estou nessa terra para cumprir a vontade de Deus. Se for para cumprir a vontade de Deus e que eu vou morrer, amém. E eu vou falar para você, nós temos que estar assim, viver na nossa casa, no nosso casamento, na empresa, para você. Você tem que cuidar de você, não para mostrar para os outros. Você tem que cuidar de você, você tem que cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, para você estar conectada com Deus. Porque quando você está conectada com Deus, tudo flui na sua vida. Tudo flui na nossa vida. Amém? Então, a vontade de Deus e as nossas vontades precisam estar alinhadas.
Exemplo, vamos lá? É vontade de Deus que a sua família seja próspera? É vontade de Deus que a sua família esteja com você na igreja? É vontade de Deus que você tenha filhos? É vontade de Deus cura e milagres? Claro, mas a sua vontade tem que estar alinhada com Deus. E eu quero dizer para você, existe a hora de Deus, existe o momento de Deus. E aí eu vou na história de Ana. Eu já fiz uma live falando sobre Penina e Ana, mas esse aqui tem um outro contexto. Eu li o texto com você de 1 Samuel. Vamos colocar aqui? Deixa eu pegar um canetão. Tem luz aí? Não tá vendo? 1 Samuel. Cinco a 11. Vamos lá. 1 Samuel 1, 5 a 11. A Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana. Olha só, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, que se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha só, por que Ana teve o filho dela? Ana chorava, Ana clamava, Penina instigava a Ana, Penina machucava a Ana. E olha uma coisa muito interessante que eu quero falar com você. Ana, ela tinha um clamor muito grande para ter um filho. Ela tinha uma dor muito grande. Eu já falei isso com vocês. Estou usando essa referência de Ana de novo. Mas tinha um porquê. Ana, no início, porque Ana, antes de clamar a Deus lá no altar, ela tinha um desespero na alma para ter um filho, mas eu tenho certeza que esse desespero de Ana, no início, era porque ela queria mostrar para Penina que ela também podia ter filho. Muitas vezes você quer algumas coisas não porque a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus. Você muitas vezes quer que as coisas aconteçam na sua vida porque você quer mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas. E o que eu quero dizer para você é que Deus vai dar para você, Deus vai abrir as comportas dos céus para você, se a sua vontade estiver alinhada com a dele. E aí, e eu vou falar mais, a mulher frágil não aguenta isso. A mulher frágil, ela se desmorona. Por quê? Porque vai chegar uma hora em que não vai acontecer do seu jeito. Não vai acontecer na sua hora. E aí, o que você vai fazer? Gente, eu vou falar pra vocês, existem várias situações na minha vida, no meu casamento, na minha vida profissional, com os meus filhos, que não acontece como eu quero. Mas acontece, mas da maneira que Deus quer, no tempo de Deus e na forma de Deus. E aí vem a pergunta, quando acontece, como você recebe? A mulher antifrágil, por quê? Porque ela vai tentar, ela vai insistir, ela vai se reinventar, ela vai se permitir Deus tratar ela. Ela vai se permitir ela se quebrar, mas ela se refazer e vir mais forte. A mulher resistente e a frágil, ela não permite. Se não acontece do jeito que ela quer, ela trava. Se não acontece do jeito que ela quer, ela empomba. Ela trava, ela fica louca. É exatamente isso que eu estou falando. Então, Ana, muito tempo,
tempo quis filhos para mostrar para Penina, para mostrar para as pessoas. Aí no versículo 20, ela diz assim: ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho, pôs o nome dele de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. E no versículo 22 mostra ela entregando Samuel a Deus. Outro exemplo que nós tivemos, né, de alinhar a vontade de Deus, ela está lá em Lucas 1, eu não vou abrir, senão não vai dar tempo, Lucas 1, de 11 a 15, quando Isabel teve João Batista. Isabel, ela não poderia ter filhos, ela era de idade, seu esposo também. Mas eles viviam de acordo com as promessas de Deus. E a vida deles era para cumprir a vontade de Deus. Então, por que eu estou falando sobre isso? Quando a sua vida é para cumprir a vontade de Deus, quando a sua vida, Deus te leva a cumprir o propósito dele, as coisas se abrem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você alinha a sua vontade, então, muitas vezes, você quer sonhos, você tem metas, você tem desejos, são pessoais, são seus, mas às vezes não está no plano de Deus. Para o ano de 2020 você conquistar aqueles sonhos. Às vezes aqueles sonhos Deus quer esperar mais 2 anos. Ou tem outras pessoas que colocam uma meta longa e Deus antecipa, porque Deus vê que aquela pessoa está preparada. O que eu quero dizer para você você precisa ter estrutura interior. E a mulher antifrágil, ela tem. Estrutura interior para alinhar os seus sonhos, os seus desejos à vontade de Deus. Porque quando você alinha os seus sonhos aos sonhos de Deus, aí você não fica, como que eu vou falar? Você não fica à mercê. Independente do que acontecer, aí você pode perguntar assim pra mim: mas pode acontecer coisas muito ruins comigo, eu vou sofrer. Se Deus permitiu acontecer isso na sua vida, é porque Deus tem um propósito. Deus sabe que você vai dar conta de suportar. Para de perguntar pra Deus por quê e pergunta pra quê. Para de falar: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Senhor, por quê? Se eu tivesse perguntado pra Deus as coisas difíceis que já aconteceram na minha vida, eu não estaria aqui. As pessoas olham pra mim, né? Eu já falei aqui nas lives o tempo todo, eu não sou super mulher. Eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus momentos de tristeza, eu tenho os meus momentos que eu não estou legal, que eu estou mal, que eu preciso me afastar, que eu preciso orar, que eu preciso jejuar. Mas uma coisa que eu decidi na minha vida é alinhar os meus desejos, as minhas vontades com a vontade de Deus. Porque eu não vou ficar à mercê dos meus sentimentos. Eu não vou ficar à mercê dos meus pensamentos. As minhas emoções, elas não mandam em mim. Isso é uma coisa que eu treinei e eu quero desafiar você, mulher. Você não pode ficar à mercê das suas emoções. Mas tem TPM. Tem TPM, mas você sabia que hoje tem como controlar a sua TPM? Sabia que existem alimentos? Sabia que exercício físico? Sabia que tem um monte de coisa que pode te ajudar? Sabe o que é o problema? O problema é que existem mulheres que não querem fazer nada. Elas querem que tudo se resolva do jeito dela, na hora dela, sem elas fazerem um esforço. E, queridas, na vida, nada acontece sem esforço. Nada. Então, os nossos milagres, eles precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Tá? Todos os milagres de Jesus, quando Jesus fez os milagres, todos os milagres estavam alinhados com Deus. Todos, era a vontade de Deus. E eu vou falar para você, as pessoas perguntam: nossa, mas Deus mandou o seu filho Jesus morrer. Gente, foi vontade de Deus. Jesus veio ao mundo pela barriga de Maria, sem ter relações sexuais, ficou grávido do Espírito Santo, não sei se você sabe da história, mas tinha um propósito. Com 30 anos, Jesus começou seu ministério e ele ficou 3 anos na terra e ele tinha que morrer na cruz. Era para cumprir o propósito, estava alinhado. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Por isso que o sangue de Jesus, ele nos lava. O sangue de Jesus nos redime de todo pecado.
Mas o que eu quero dizer para você? Você precisa entender e ter forças. Ter forças para que Deus possa entrar na sua vida. Para que Deus possa realmente te moldar. Mudar o que precisa ser mudado para cumprir o plano dele na sua vida. E como eu disse aqui para você, só consegue ser a mulher antifrágil se você alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Por quê? Porque você vai ser contrariada. Porque vão acontecer situações em que Deus vai permitir que você se quebre. São aprendizados. E o que você vai fazer? O que você vai fazer nesse momento? Quero te perguntar. Sabe? Não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você colocar metas, alvos, se você não alinhar a sua vontade. Ana, enquanto ela não alinhou, Ana, ela ficava reclamando, Ana ficava murmurando. Quando Ana decidiu ir para o altar e ela foi lá clamar, chorou e aclamou, ela entregou Samuel. Quando Ana entregou Samuel, falou: Senhor, eu entrego meu filho. Se o Senhor me der um filho, ele é teu. Eu vou cumprir ele vai cumprir o teu propósito. Ele não vai ser meu. Quando ele desmamar, eu te entrego ele. Naquele momento, quando Ana entregou o filho dela, o anjo mandou o profeta falar para ela: o quê? Eu te darei um filho. E Ana não teve só Samuel. Samuel nasceu, Ana entregou ele ao profeta Eli para ser treinado quando ele desmamou, e Ana teve mais filhos. Quando Ana entregou o filho dela para Deus, ele disse: Senhor, esse filho é para ti. Me dá um filho, mas ele vai cumprir a tua vontade. Naquele momento Deus falou assim: opa, ela não quer filhos para mostrar para o mundo. Ela não quer filhos para mostrar para as pessoas. Ela está focada em alinhar os sonhos dela com os meus sonhos. E aí Deus permitiu que Ana tivesse filhos. Sabe, o que acontece hoje é que os nossos milagres estão alinhados com as nossas vontades. Nós queremos que as coisas aconteçam com as nossas vontades, não com a vontade de Deus. E eu quero falar com você nessa live hoje, é para te levar à reflexão. O que você precisa esvaziar no seu coração para que as suas vontades alinhem com as vontades de Deus? Sabe, seu coração, se não tem espaço, se você está cheia de ódio, cheia de ira, cheia de amargura, cheia de rancor, você está cheia de situações, você só está olhando para o negativo, essa quarentena está te deixando doida, você só reclama, você só tem murmurado, você só tem feito reclamações, só tem olhado para as coisas ruins. Como é que Deus vai operar um milagre na sua vida? Eu não tô dizendo que a quarentena tá fácil, para mim também não tá. Ah, mas já voltou mais ou menos, né? Por exemplo, eu não consegui voltar aos nossos cultos ainda nas nossas igrejas da Ceilândia. Algumas igrejas de Brasília não voltaram, a maioria. E mesmo os que voltaram, tá voltando muito lentamente. É muito doido isso. Tipo, muitas coisas na minha vida pararam. Muitas coisas na minha vida estão bloqueadas. Eu não consegui colocar muitos planos, muitos sonhos para 2020 não vão acontecer. E aí, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, Deus não me ama. Sabe, eu tinha um plano para uma viagem, eu tinha viagens, eu tinha um plano de fazer um curso, eu estava terminando aquele curso e aí parou, e aí eu perdi o semestre. Ei, presta bastante atenção. Se Deus permitiu com que isso acontecesse, é porque Ele tem grandes coisas para você no futuro. Ele sabe que agora não é a hora. Entrega. Aceita, fica calmo, para de reclamar, para de murmurar e vai fazer como Ana, vai para o altar, vai chorar, vai clamar, vai entregar para Deus, sabe? Entrega seus sonhos para Ele. E sabe o que tem acontecido? Tem muitas pessoas que passam
maior parte do tempo gastando energia com o que não aconteceu. Muitas pessoas gastam energia com o que não aconteceu. Para com isso. Vai gastar energia com o que aconteceu. Sabe, chega, dê um basta. Você precisa alinhar, você precisa nesses dias, essas lives, você precisa botar em prática. Assiste de novo, sabe? E coloca diante de Deus, peraí, eu tenho vontades, mas será que esses sonhos, será que essas metas que eu estou tendo estão alinhadas? Começa a falar com Deus, pede para Deus um sinal, pede para Deus que Ele confirme no seu coração. Já tenho falado muito para vocês aqui nas lives. Tenha um pastor, uma pastora, alguém para orar por você. Sabe, uma outra coisa, cuidado, não deixe que o Egito, que as coisas do mundo roubem você de alinhar as suas vontades com as vontades de Deus. Acontece muitas vezes você está sendo roubado por coisas que estão lá fora. Você está sendo roubado, né? O Egito tem te roubado. O que é o Egito? O Egito é o mundo. É aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Não é... Você vive em outro mundo. São valores diferentes. São princípios diferentes. E cuidado que às vezes tem muitas pessoas que estão sendo roubadas. Você quer Deus... Você quer a bênção de Deus, você quer a proteção de Deus, mas você quer as coisas do Egito e não tem como. Luz e trevas não andam juntas. Se você quer alinhar os seus desejos, os seus sonhos com a vontade de Deus, e Deus tem grandes coisas para você. Se você quer ser a mulher antifrágil, você precisa se colocar na brecha. O que é isso? Estar disposta a Deus permitir que sonhos seus não aconteçam, a Deus permitir que situações ruins aconteçam com você, para que você alinhe o seu coração com a vontade de Deus, para a sua vontade se alinhar com a vontade de Deus. O problema, hoje nós temos um grande problema, as pessoas elas querem tudo. Todo mundo quer tudo. Você quer um Egito, um mundo, mas você também quer Deus, quer as coisas de Deus. E o mundo não mistura com as coisas de Deus. Luz e trevas não se misturam. Então, toma cuidado. Porque às vezes você está sofrendo aí por besteira, por falta de entendimento, por falta de posicionamento. Sabe? Não se deixe ser roubada. E eu quero trazer um desafio para você hoje aqui na live. Eu vou colocar lá no Telegram. Liste tudo que roubou você em 2020. O que é que tem te roubado? A internet tem te roubado? Ou é o namorado que tem te roubado? Ou é o descontrole financeiro que tem te roubado? Ou é ficar assistindo filme até de madrugada que tem te roubado? Ou é a impaciência que tem te roubado? Ou é a falta de fé que tem te roubado? O que tem roubado você em 2020? Porque isso aí, o que tem te roubado, você precisa levar para Deus, você precisa entrar em oração, fazer um jejum, alinhar esse desejo com o que Deus tem para você. Sabe, aqueles homens, eu dei 2 exemplos aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram queimados na fornalha, foi porque Deus, a vontade deles de estar vivo, não era para a glória de homens, era para glorificar o nome do Deus deles. Aqueles homens, eles estavam prontos para morrer. Aqueles homens estavam prontos, eles falaram assim, eu não tô nem aí se for morrer, porque eu não me dobrei a outro Deus, eu estou estabelecendo a vontade de Deus. Quando Deus viu que aqueles homens estavam prontos para morrer, sabe o que Deus falou? Não vou deixar não, porque eles exaltaram o meu nome. E às vezes, gente, nós queremos que tudo aconteça do nosso jeito e nós esquecemos de exaltar o nome de Deus. E em primeiro lugar, vou ler de novo, Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você não botar Deus em primeiro lugar, enquanto você não alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, a sua vida não flui. Bispo, o que tem a ver isso com mulher antifrágil? Tem tudo a ver.
Tudo a ver, porque para você quer ser a mulher antifrágil? Não, eu quero ser de boca, você quer ser. Mas a mulher antifrágil é aquela mulher que ela alinha a vontade de Deus. Ela está alinhando o desejo dela com as vontades de Deus. Por quê? Porque ela se permite errar, ela permite se reinventar, ela permite passar por situações difíceis e voltar mais forte, porque ela confia em Deus. Amém? Nosso tempo acabou. Vamos lá para a fotinha. Tira a foto. Vou botar o post no feed. Você vai comentar ou então você vai me repostar e me marcar e vai chamar suas amigas para a reta final. Amanhã vai faltar 4 lives para a gente acabar os 21 dias, ok? Vamos lá? Gente, um beijo. Hoje tem culto. 19 horas agora na Ceilândia, online, e 20 horas na Embaixada Sara Nossa Terra, também online e também presencial. Um beijo, fica com Deus. Mais tarde temos live. Mantenha a distância, eu e o Bispo Lucas. Fica com Deus, tchau. 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 Fica com Deus, tchau.